Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD da TV. Nós estamos nesse trimestre estudando as revistas da CPAD com o tema A Razão da Nossa Fé. Assim cremos, assim vivemos. Temos como comentarista da CPAD o pastor Ezequias Soares, que é pastor ali em Jundiaí, São Paulo. Nós estamos gravando hoje em Dourados, Mato Grosso do Sul. Estamos aqui na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, onde o pastor de onde eu estou é o pastor Matias Belido. Nós estamos aqui numa campanha de evangelização para a salvação das almas, para curas, para libertação, para batismo do Espírito Santo. Graças a Deus, Jesus tem feito maravilhas, né? Temos aí mais de 150 pessoas curadas. Graças a Deus, glória a Deus. Se você deseja nos convidar, nós estamos aí à sua disposição. O telefone é 99DDD, telefone 991520454. Se você quer passar por e-mail, então henriquelhas@hotmail.com, henriquelhas@hotmail.com. Vamos então à nossa lição. A nossa lição é a lição de número 9, que tem aí como título A Necessidade de Termos uma Vida Santa. Texto áureo: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15. A verdade prática diz: cremos na necessidade e na possibilidade de termos uma vida santa e irrepreensível por obra do Espírito Santo que nos capacita a viver como fiéis testemunhas de Jesus Cristo. Então existe aí tanto a necessidade como o nosso dever de sermos santos, separados para Deus, termos uma vida consagrada a Deus. A leitura bíblica em classe está em 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 22, que diz: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está: sede santos, porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes os vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, mas manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dos mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus, purificando a vossa alma na obediência à verdade, para amor fraternal, não fingido. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com um coração puro. A introdução aí diz: quando o pecador se arrepende e aceita Jesus como seu salvador pessoal, ele é justificado, regenerado, santificado e adotado na família de Deus. A santificação é a especialidade do Espírito Santo, é instantânea, mas ao mesmo tempo progressiva, pois esse processo continua na vida do crente. O presente estudo pretende explicar a necessidade e a possibilidade de uma vida santa. Nesta lição, estaremos então estudando sobre santificação, sobre separação para Deus. E vamos ver que isso não é apenas uma necessidade, mas é um dever nosso. Ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, fomos santificados, não tem mais pecado, foi apagado. Mas a partir daí nós temos uma vida cristã pela frente. E todos os dias nós acabamos pecando, acabamos fazendo, ou pensando, ou desejando alguma coisa que ofende a Deus. Então todos os dias nós vamos pedir perdão e vamos lutar para não fazermos mais isso, não pensarmos mais isso, não termos o desejo mais assim. Então é uma vida de contínua santificação, lutando contra o pecado todo dia, nos separando para Deus. Quanto mais nós nos aproximamos de Deus, Deus é santo, então mais nós estamos nos afastando do pecado, daquilo que ofende a Deus, daquilo que nos torna aí parecidos com as pessoas lá do mundo. Então temos que nos afastar disso, nos aproximarmos de Deus. Vamos ver então, que nós vamos ter as seguintes partes, os seguintes tópicos na lição. Parte 1, nós temos aí a santidade de Deus, tópico 1. Tópico 2, o significado. Tópico 3, exclusividade. Na parte 2 nós temos a necessidade de termos uma vida santa.
Tópico 1, Israel. Tópico 2, a igreja. Tópico 3, uma exigência natural. Na parte 3 nós temos aí a possibilidade de termos uma vida santa. Tópico 1, a santificação posicional. Tópico 2, a santificação real. Tópico 3, a santificação futura. Tópico 4, é possível ser santo. Então na parte 1, definindo os termos, temos aí a santidade de Deus, significado e exclusividade. Tópico 1, então, a santidade de Deus. Essa santidade é absoluta, pois Deus é santo em seu caráter e essência, conforme disse o profeta Amós em 2 ocasiões. Jurou o Senhor Jeová pela sua santidade, e jurou o Senhor Jeová pela sua alma. Amós 4:2, 6:8. A santidade é característica fundamental de Deus. Isaías 6:3, Apocalipse 4:8. Ele é singular por causa de sua majestade infinita e também em virtude de se tratar de um ser totalmente distinto e separado em pureza de suas criaturas. Salmos 99, 1-5. Essa santidade é a plenitude gloriosa da excelência moral de Deus que existe nele e que nele se originou, não tendo sido derivada de ninguém. Não há santo como é o Senhor. Primeiro livro de Samuel 2:2. Então veja bem, Deus, ele não copiou a santidade de ninguém, nem se santificou. Ele é santo, completamente santo. Não existe pecado em Deus. Ele nunca pecou, nunca vai pecar. Assim como Jesus veio ao mundo, né, viveu como nós, mas ele nunca pecou. Então Deus não peca. Ele é totalmente santo. Quem se aproxima dele vai se tornar mais santo. Quem se afasta dele vai se tornar mais profano. Tópico 2, significado. O verbo hebraico kadosh, ser santo, e seus derivados, santo, santificar, dedicar, consagrar, no Antigo Testamento significam separar. Quando aplicado à religião de Israel, tem a ideia de separar para Deus, retirar do uso comum, tal como pode ser visto em Levíticos 10:10, e isso vale para lugares, Êxodo 3:5, casas e campos, como Levíticos 17:14-16, utensílios e animais, como Levíticos 8:10-11, 10:12, 13:17, o ouro do templo, Mateus 23:17-19, pessoas, Êxodo 28:41, e muitas outras coisas, como os dias santos, festas, etc. Assim, o sentido de santidade é de afastar-se de tudo que é pecaminoso, de tudo que contamina. A Septuaginta traduz kadosh, santo, pelo termo grego ágio, santo, palavra adotada pelos escritores do Novo Testamento. Há outro termo menos comum, mas igualmente importante, taer, purificar, e seu cognato, catarizo, no grego, e usado na Septuaginta e no Novo Testamento no sentido cerimonial e moral. Então o verbo kadosh, aí do hebraico, significa o quê? Separar. Então nós temos que nos separar para Deus. E esse separar quer dizer o quê? Afastar-se daquilo que desagrada a Deus. Nós vamos ver no Antigo Testamento que era separado um povo para Deus, casas, animais, utensílios, tudo isso era separado para uso de Deus ou para a obra de Deus. A Septuaginta, que era a tradução do hebraico para o grego, traduz então essa palavra aí, kadosh, que significa separar, traduz como ágios, que é a mesma significação, separar para Deus. E a palavra, tanto no Antigo Testamento para kadosh, como no Novo Testamento, ágios, significam santo, coisa pura, consagrada a Deus. Quando vai se falar em purificação, então no hebraico se usa taer, e no Novo Testamento significa, então, usa-se a palavra catarizo, significa o quê? Purificação. Então é pegar o que está sujo e limpar para que Deus possa usar. Tópico 3, exclusividade. Dizer que qualquer coisa, objeto ou pessoa é consagrada, separada ou dedicada a Deus, significa dizer que isso pertence a Ele. Êxodo 13:2. Ou serve a Ele com exclusividade. Êxodo 30:30, Levítico 20:26. O que é sagrado não pode ter uso comum. O azeite da unção e o incenso do santuário não podiam ter outro uso. Êxodo 30:33 e 38. O sagrado deve ser tratado como tal. Os antigos hebreus levavam a santidade a sério. Todos esses rituais de consagração são representações visuais de verdades espirituais reveladas no Novo Testamento. Colossenses 2:17 e Hebreus 8:5, 9, 9. Então, exclusividade quer dizer exclusivo para Deus, ou para uso de Deus, ou para uso de alguém que serve a Deus, para fazer alguma coisa para Deus. Então, o Antigo Testamento tinha essa visão, e no Novo Testamento também. Então nós, por exemplo, somos o quê? Separados para Deus. Nós somos templo do Espírito Santo. Então nós vivemos na terra como morada de Deus. Então temos que ser
santos, nos separar para Deus, para sermos usados por Deus. Paulo explicando isso, ele diz, como é que vamos pegar um crente, que é templo do Espírito Santo, e juntar ele com uma prostituta, que é templo de demônios? Não dá certo. Deus nunca vai aceitar isso. Assim também, em nosso viver diário, nós não podemos ser, ao mesmo tempo, filhos de Deus e filhos da ira, filhos de Satanás. Não podemos, ao mesmo tempo, servirmos a Deus e, ao mesmo tempo, servirmos ao Satanás e seus demônios. Parte 2, a necessidade de termos uma vida santa. Tópico 1, Israel. Tópico 2, a igreja. Tópico 3, uma exigência natural. Tópico 1, Israel. O apelo à santidade diz respeito à pureza da nação de Israel para manter o povo distante da idolatria, da prostituição e de outras práticas pecaminosas. Deus escolheu Israel para ser sua propriedade particular dentre todos os povos, reino sacerdotal e povo santo. Então, sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Êxodo 19, 5 e 6. O estilo de vida dos israelitas devia estar de acordo com a santidade de seu Deus. Santos sereis, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Levítico 19, 2. Essa santidade exigida era mais do que natural, porque Deus é santo. Levítico 11, 44. E os israelitas foram separados, ou seja, retirados dentre os povos para Deus. Então veja bem que Deus chamou um povo ali, chamou Abraão e Sara, e desses dois nasceu então um povo diferente das outras nações. Veja bem que eles têm costumes diferentes, eles falam outra língua, eles se vestem diferente, eles se alimentam diferente, eles adoram um Deus só, enquanto os outros adoravam vários deuses, eles servem a esse Deus, eles têm uma lei diferente dos outros povos. Veja bem, é tudo diferente. No meio de um monte de nações pecaminosas, existia ali um povo totalmente diferente, que servia a Deus, que era para uso exclusivo de Deus, porque Deus tinha em vista o quê? Quando Deus chama Abraão, ele tem em vista o seu descendente, que é Cristo, Jesus Cristo. Paulo fala exatamente isso. Então ele tem em vista isso, então ele chama um povo, e esse povo tem que ser santo, separado, diferente das outras nações, porque desse povo vai nascer alguém que é santo, é Jesus Cristo. Tópico 2, a igreja. Os 3 propósitos de Deus com Israel são os mesmos para a igreja. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, para a sua maravilhosa luz. 1 Epístola de Pedro 2,9. Assim como os israelitas fomos chamados por Deus e separados para o seu serviço, agora somos sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Desde os tempos do Antigo Testamento, a idolatria e a prostituição sempre caminharam juntas. Juízes 8,33, Oséias 4, 13 e 14. Esses são os mesmos desafios da igreja hoje, porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. 1 Tessalonicenses 4, 3. Devemos fugir da prostituição e também da idolatria. 1 Coríntios 6, 18, 10, 14. A idolatria sempre caminhou junto com a prostituição. Você pode olhar as pessoas no mundo, essas duas coisas estão sempre juntas, né? Prostituição, idolatria, idolatria e prostituição, sempre caminham juntos. E nós nunca podemos estar de acordo com isso. Nós podemos ver no Novo Testamento que a primeira reunião da igreja, o primeiro concílio da igreja em Jerusalém, em Atos capítulo 15, fala sobre isso. As decisões do concílio exatamente falavam dessa santificação, dessa separação para Deus. E fala lá da prostituição e fala da idolatria. Então o crente nunca deve estar misturado com isso. Nunca deve praticar as mesmas coisas, nem se misturar no meio dessas coisas. Tópico 3, uma exigência natural. Essa exigência é mais do que natural, porque Deus é santo. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto escrito está, sede santos, porque eu sou santo. 1 Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim como o é seu Filho Jesus Cristo. Lucas 1,35, João 6, 69. Da mesma maneira como Deus escolheu e santificou o povo de Israel para viver em santidade, assim também o Senhor Jesus nos chamou para viver uma vida santa. Israel precisava viver longe das práticas imorais dos cananeus. Nós, da mesma forma, devemos nos abster da prostituição. Essa exigência de Deus é natural, normal. Deus é santo
Então ele deseja que nós sejamos também santos. O filho deve se parecer com o pai. Então nós temos que nos separar para Deus e termos uma vida irrepreensível e praticarmos aquilo que Jesus praticou aqui na terra, imitarmos Jesus em tudo, sermos parecidos com Jesus. Se Deus chamou Israel, separou Israel e deu ordens a Israel e exigiu de Israel a santificação, da mesma maneira Ele nos chama e exige de nós que nós sejamos santos, porque Deus é santo. A parte 3, a possibilidade de termos uma vida santa. Tópico 1, a santificação posicional. Tópico 2, a santificação real. Tópico 3, a santificação futura. Tópico 4, é possível ser santo? Então, tópico 1, a santificação posicional. É o primeiro aspecto da santificação, também chamado de santificação passada ou instantânea. É posicional porque acontece uma mudança no ser humano de pecador para santificado em Cristo. Atos 26, 18, 1 Coríntios 1, 2. É a santificação que ocorre quando o pecador recebe pela fé Jesus como Senhor e Salvador pessoal. 1 Coríntios 1, 30. Essa santificação é instantânea, mas é também o começo de uma vida progressiva de santificação. Todos nós, salvos em Jesus, somos santos e é assim que somos reconhecidos no Novo Testamento. Atos 9, 13, 32 e 41. E é dessa maneira que o apóstolo Paulo se dirige aos crentes das suas epístolas. Romanos 1, 7. A base dessa santificação é o sacrifício de Jesus, Hebreus 10, 10 e 14. Mas ela é obra do Deus Trino e uno por ocasião da conversão do pecador a Cristo. João 17, 17, 1 Coríntios 6, 11, 1 Epístola de Pedro 1, 2. Então, a santificação posicional. E se refere ao que? A santificação na hora que nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador. Nesta hora, nós somos totalmente santos, porque os nossos pecados foram totalmente lavados pelo sangue de Jesus Cristo. Nessa hora, o Espírito Santo vem fazer morada em nós. Passamos a ser templo do Espírito Santo. Nessa hora, nós passamos a ser o quê? Filhos de Deus. Nós nascemos de novo. Veja só. Então agora somos totalmente santos. Por isso o apóstolo Paulo chama nas suas cartas os crentes de santos. Então, nesse momento, nós somos totalmente santos. Agora, a partir daí, nosso dia a dia, nós vamos cometendo pecados, vamos pensando coisas erradas, desejando coisas erradas, fazendo coisas erradas, falando coisas erradas. Precisamos todo dia pedir perdão a Deus e lutarmos para não repetirmos isso, para não deixarmos esses pecados nos dominar. Então, a santificação é progressiva agora. Depois que aceitamos Jesus, ela vai ser progressiva. Todo dia temos que santificar a nossa vida, nos separar para Deus. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nos afastamos de Satanás, dos seus demônios, mais nos afastamos dos pecados. Depois tem aí a santificação real, tópico 2. É conhecida como a santificação presente. Ela é progressiva, Provérbios 4, 18. A cada dia avançamos em santidade, mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, 2 Coríntios 3, 18. Observe que havia crentes carnais na igreja de Corinto, 1 Coríntios 3,3, e mesmo assim eles são considerados santos, por isso precisavam de crescimento espiritual, 2 de Pedro 3,18. De igual modo, o apóstolo Pedro exorta a santificação, 1 de Pedro 1,15 e 16. Os mesmos que ele antes chama santos, 1 de Pedro 1,2. Isso é possível porque somos nascidos de Deus, 1 de João 4, 7 e 5,1. E o Espírito Santo está em nós e habita em nós, João 14, 17, 2 Timóteo 1, 14. Então essa santificação real é a santificação que nós vivemos no momento da nossa vida cristã. Não é mais ao aceitarmos a Jesus como Senhor e Salvador, onde fomos declarados santos. Agora é o nosso viver diário, é a nossa luta contra o pecado, é a nossa luta contra Satanás, as hostes espirituais, né? Aí tudo que envolve aí o pecado, o afastamento de Deus. Então nós vamos lutar contra isso, nós vamos nos afastar, vamos combater o pecado, vamos nos aproximar de Deus e vamos cada dia mais santificar a nossa vida. É um processo progressivo. Cada dia nós melhoramos mais um pouquinho, porque nós vamos nos aproximando de Deus. Não pare nisso, porque se você parar, a tendência é voltar. E nós temos um ajudador nisso aí. Temos alguém morando dentro de nós que nos ajuda nesse processo de santificação.
E nós vamos sentindo, quando nós aí fazemos alguma coisa que ofende a Deus, ele se entristece. Quando nós fazemos alguma coisa que agrada, ele se alegra. E ele vai nos ajudando. Você tem que pedir ajuda, lembrar-se disso. Peça ajuda ao Espírito Santo para que ele possa te guiar, te orientar, para que você possa fazer aquilo que agrada a Deus sempre. Então se aproxime mais de Deus, assim você estará se afastando do pecado. Tópico 3, a santificação futura. É o terceiro aspecto da santificação, conhecido também como glorificação. Filipenses 3,11. Na ressurreição seremos completos, e isso é extensivo à santificação, quando o Senhor Jesus declara que transformará o nosso corpo abatido para se conforme o seu corpo glorioso. Filipenses 3,21. É nesta ocasião que veremos a Deus como Ele é. 1 João 3,2. Essa é a nossa esperança. A santificação futura é ali do arrebatamento para frente. Então essa santificação será completa porque o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade. Nosso corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade. Então nós teremos uma vida agora completamente dedicada a Deus e em comunhão com Deus. Viveremos para sempre com Deus. Então acabou a vida aqui terrena, a vida de pecado. Olha bem, isso então é a santificação futura. E deve ser aquilo que nós mais desejamos em nossa vida cristã. É um dia estarmos em perfeita comunhão com Deus, em perfeita santificação. Corpo, alma e espírito, como está na palavra de Deus. Manter irrepreensível, né? Corpo, alma e espírito. Tópico 4. É possível ser santo? Sim, é possível. E deve ser o desejo de todo cristão se parecer com Jesus e ter uma vida santa, assim como o Mestre teve. Pela sua infinita graça, Deus concede vida santa a todos os pecadores, desde que eles se arrependam e confessem o nome de Jesus. Romanos 10, 9 e 10. Assim Deus disponibilizou 3 meios para a santificação. O sangue de Jesus, e por isso também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, padeceu fora da porta. Hebreus 13, 12. O Espírito Santo, como está em 2 Tessalonicenses 2, 13. E a própria palavra de Deus, João 17, 17, Efésios 5, 26. O Senhor nos forneceu todos os recursos necessários para uma vida santa e separada do mundanismo. Romanos 12, 1 e 2. A pergunta é possível ser santo? Então veja só, é possível. Jesus se fez homem e foi santo o tempo todo. Nunca pecou. Mas aí você pode dizer, mas Jesus nasceu concebido pelo Espírito Santo, não tinha semente de Adão. Mas veja bem, nós somos filhos de Deus, nascemos de novo, da semente incorruptível, da palavra de Deus. Então, nós agora somos novas criaturas. Não podemos mais deixar que o pecado nos domine. Nós temos todas as armas que são necessárias para um viver santo. Nós podemos vencer o pecado agora, depois que nascemos de novo, depois que fomos adotados por Deus como filhos. Nós podemos vencer, assim como Jesus venceu, nós podemos vencer. Nós também nascemos, então, de novo, da palavra de Deus. Somos agora declarados santos. Vamos ter uma vida de cristãos, de filhos de Deus. Vamos imitar Jesus, vamos lutar contra o pecado. E nós podemos vencer. Então temos que o quê? Nos separar totalmente para Deus, nos entregarmos totalmente a Deus, lutarmos todo dia contra o pecado. Então nós vamos ser. Nós não vamos ser perfeitos? Não. Mas nós vamos lutar e nos aproximarmos o mais possível de Jesus, imitando Jesus. Veja como Jesus era, como Jesus falava, como agia, o que ele fazia no seu dia a dia. E nós vamos imitando Jesus. Vamos tentar nos aproximar cada dia mais dele, porque ele é perfeito. Não vamos chegar nunca a sermos Jesus? Não. Não vamos nunca chegar a ser igual a Jesus? Não. Mas vamos nos aproximando cada dia mais, desejando cada dia mais sermos igual a Ele. Mesmo que saibamos que nunca vamos ser igual, mas nós devemos perseguir esse alvo. A conclusão aí da revista diz: o nosso dever não consiste apenas em nos afastar do pecado, de toda forma do paganismo, mas também de combatê-los com a pregação do Evangelho e com a nossa maneira de viver, assim como fizeram os primeiros cristãos. O cristianismo é a única religião do planeta que tem o Espírito Santo. João 14, 16, 17. É Ele quem nos capacita a viver com santidade e a vencer as tentações. Somos privilegiados porque temos Jesus e o Espírito Santo.
não é só se afastar do pecado, mas também é o que? Se aproximar de Deus. Nós não podemos ficar parados, estáticos. Tem gente que fica assim, parado. Ele nem é de Satanás, mas também não entregou sua vida a Deus. Fica parado ali no meio. Então não podemos fazer isso. Nós temos que nos aproximar de Deus. Temos que o quê? Trabalhar para Deus, fazermos a obra de Deus. Jesus não ficava aí na terra parado, sentado, esperando o tempo passar. Ele estava todo o tempo fazendo a obra de Deus, ocupado na obra de Deus. Então quem está desocupado, quem não faz a obra de Deus, a tendência dele é deixar a santificação, é ter comunhão com o mundo, é imitar as coisas do mundo, é amar as coisas do mundo. Mas aquele que está ocupado fazendo a obra de Deus, ele está aí orando, ele está jejuando, ele está estudando a palavra de Deus, ele está ganhando almas, ele está orando para as pessoas serem curadas, para serem batizadas no Espírito Santo, está expulsando demônios. Então ele está ocupado fazendo a obra de Deus. E isso vai fazer com que ele cada dia seja mais santo, cada dia mais separado para Deus, cada dia mais usado por Deus. E é isso que nós temos que fazer. Nós não podemos ficar parados. Então o processo de santificação é um processo de aproximação com Deus. Aí a partir do momento que nós nos aproximamos de Deus, nós nos afastamos do pecado, nos afastamos de Satanás, dos demônios, das coisas que afastam-nos de Deus, das coisas que Deus detesta, odeia, que é o pecado. Nós queremos convidar você agora a aceitar Jesus como Senhor e Salvador, entregando sua vida para Ele. Neste momento você será declarado santo, será perdoado de todos os seus pecados. Então se arrependa agora dos seus pecados, peça perdão a Deus. Vamos orar juntos agora. Pai querido, em nome de Jesus, aqui estão essas vidas que se chegam a Ti. Agrada, luz e força e Deus se agrada daqueles que se arrependem, daqueles que se entregam totalmente a Ele, e assim, neste momento, o seu nome está sendo escrito no livro da vida. Você está recebendo agora a salvação. O Espírito Santo está indo morar agora dentro de você. É uma nova vida, um novo viver para Deus. Caminhe assim com Deus. Caminhe lendo a palavra de Deus, orando, buscando a comunhão com Deus, buscando agradar a Deus em todas as coisas. Pai querido, aqueles que estão doentes, enfermos, em nome de Jesus eu ministro a Tua cura agora. Em nome de Jesus, solta essas vidas, toca, Senhor, nessas vidas. Em nome de Jesus, receba o Teu milagre, receba a Tua cura. Em nome de Jesus, receba a Tua libertação. Em nome de Jesus, toca, Senhor, neles agora. Em nome de Jesus, te agradecemos, ó Pai. Amém. Glória a Deus. Olha, nós queremos te convidar para estar conosco ali no Jardim Flórida, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul, ali na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério Belém, com o pastor Matias Belido. Nós estaremos lá do dia 19 até o dia 25. Então você esteja conosco ali. Deus vai fazer grandes milagres, grandes maravilhas. Então esteja conosco. Estaremos orando por enfermos, por batismo do Espírito Santo, por libertação. Então você esteja conosco. Estaremos orando por diversas coisas ali, inclusive para que você possa arrumar um bom emprego, para que a sua empresa possa novamente ter um ritmo correto, produzir, né, ter aí uma prosperidade financeira. Então você esteja conosco ali. Também estaremos ali ministrando a palavra de Deus para que muitas pessoas possam aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Esteja conosco, participe desse trabalho aí então em Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu já estive em Dourados, na igreja do pastor Matias Belido, e nós ali oramos por várias pessoas, inclusive por uma pessoa que andou. Ela estava na cadeira de rodas e Jesus curou aquela pessoa. Já tem 2 anos que ela está fora dessa cadeira de rodas, nunca mais voltou para a cadeira de rodas. Então, você esteja conosco ali. Deus faz milagres, Deus faz maravilhas. E se você desejar nos convidar para estarmos na sua igreja, nos convide, estaremos aí. Então nós temos apostila, nós podemos fazer palestras de escola bíblica dominical para professores, superintendentes, interessados. Podemos fazer palestras sobre missões, sobre família, sobre evangelismo, sobre dons do Espírito Santo, sobre escatologia.